Fala meus amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 opções de lentes tele e super tele para você que está aí começando no mundo da passarinhada e quer trazer os passarinhos para mais perto de você e os 55mm da sua lente do kit não estão sendo suficientes, e para você que está aí praticando astrofotografia e quer um pouco mais de detalhe naquela porção específica do céu. Então você vai precisar de mais distância focal. Eu venho trazendo aqui 5 opções baseadas na minha opinião, que vão ser ótimas opções aí para vocês que querem entrar nesse mundo do zoom extremo. E antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês os critérios que eu usei para trazer essas lentes para você. O primeiro deles é que sejam lentes fáceis de achar, porque não adianta colocar aqui lentes específicas, lentes que sejam muito antigas, que você não encontra fácil no mercado aí de novos e usados. O segundo ponto é que sejam lentes para o mount Canon. Como eu fotografo com o Canon, fica difícil para eu trazer opções aqui para vocês de Nikon, de Sony, de Fuji. Mas eu acho que vai ser bem fácil de você encontrar lentes equivalentes para essas marcas. O terceiro ponto é que sejam lentes que sirvam tanto em mirrorless quanto em DSLR, porque não adianta também eu trazer aqui lentes RF, né, que vai servir só nas lentes mirrorless da Canon, e aí uma boa parte do pessoal que tem DSLR da Canon vai ficar sem uso dessas lentes. Então, somente lentes que sejam EF. E o quarto ponto são lentes com zoom. A gente tem lentes muito boas que são fixas, de uma qualidade extrema, mas aqui eu vou trazer mais lentes versáteis, que você pode ter aquele zoom que vai de uma distância focal até a outra. Isso facilita muito no trabalho em campo, também na astrofotografia, e você não fica muito preso àquela distância focal específica. Então, dito isto, vamos para a nossa lista, e começando com a primeira, que é a lente tele mais barata que você pode encontrar hoje, que é a Canon 75-300 Ultrasonic 3 com abertura de f4.5 até 5.6. Essa foi a minha primeira lente tele que eu tive contato, e eu confesso que se abriu um leque de opções muito grande, porque eu estava antes limitado à minha 18-55, e quando eu tive essa distância de 75 até 300mm, parece que se abre um mundo de possibilidades, tanto para astrofotografia quanto para fotos de paisagens. Uma das fotos mais bonitas que eu já fiz foi feita com essa lente. Ela você vai encontrar no mercado de usados a partir de R$600. Se você der uma procurada boa, talvez você encontre mais barato. E nova tá ali a partir de R$1.100, R$1.200. Eu acho que é um preço alto pelo que ela entrega de qualidade de imagem. E a gente tem como ponto forte dela essa questão do peso. Ela é uma lente muito leve, ela é uma lente barata, e ela também é uma lente de foco muito rápido. Apesar de ser uma lente relativamente escura, o foco dela é muito rápido e muito preciso. Eu não tive problemas com ela com relação a foco. É claro que ela não te deixa com aquela nitidez crocante, né? Mas é um foco muito rápido para o meu ver. E de pontos fracos, por ser uma lente muito barata, a gente não pode querer muito dela. Mas a falta do estabilizador e o excesso de aberração cromática são dois pontos que podem incomodar a quem vai adquirir ela. E a segunda opção da nossa lista é a lente 55-250 f4.5 5.6. Essa é uma versão alternativa à 75-300. Ela também é uma lente barata, né? É um pouco mais cara que a 75-300. Ela você vai achar ali a partir de uns R$800, R$900. E nova vai um pouco mais caro, né? Na faixa ali de uns R$1.400. A vantagem dela em relação à 75-300 é que ela é uma lente estabilizada. Então isso facilita muito quando você está trabalhando ali com os 250mm e precisa tirar uma foto com uma velocidade um pouco mais baixa. A estabilização dela ajuda demais. Para filmagem ali com a mão onde você não vai usar o tripé, ela também ajuda bastante. E o ponto negativo dela, como nem tudo são flores, ela é uma lente só para câmeras cropadas. Então se você tem ali uma 6D, se você tem uma 5D de todas as versões, ou as mirrorless, né, full frame da Canon, ela não vai servir. Ela vai ficar com aquela borda em volta. Ela vai servir somente nas câmeras cropadas, como a linha T3, T4, T5, aquela infinidade de T, também na 60D, 70D, 80D, SL1, SL2, 3 e nas novas mirrorless cropadas da Canon. Ela vai servir, mas nas full frames já não serve. E a terceira opção é a lente que para mim é a mais versátil de todas. Pessoal, corte rápido aqui só para avisar que
eu esqueci de falar qual que é a lente 3, né? É a 100-400 f4.5 5.6. O preço já sobe um pouco, né? A gente já distancia os valores aí da 75-300 e da 55-250mm. Ela é uma lente extremamente versátil e nítida. Essa lente tem duas versões, a versão 1, que é bem mais antiga, e a versão 2, que é mais atual. Os valores dela estão aí, a versão 1 entre 7 e 8 mil reais e a versão 2 entre 9 e 10 mil reais. Ela é uma lente mais difícil de você achar nova, mas dá para encontrar lentes em bons estados aí no mercado de usados. E os pontos fortes dela é que você tem de 100 a 400 milímetros. Então você tem um zoom maior, uma aproximação maior do seu objeto, e ela também é uma lente muito mais nítida. E ela ainda vem com estabilização, além de ser selada contra intempéries. Então não é uma lente que vai cair poeira dentro dela com muita facilidade, porque ela é selada. E como ponto fraco, eu vou destacar aí o peso dela, é uma lente muito pesada. Quem vem das lentes aí de versão anterior vai ter uma surpresa. Tem gente que não se importa com peso, né? Mas ao longo ali da saída fotográfica pode ser um incômodo. E também o preço. O preço dela é bem salgado, mas é equivalente ao que ela entrega. Ah, e a versão 1 tem alguns problemas, tá? Tive conversando com algumas pessoas que têm a versão 1 e elas acabam reclamando de alguns problemas, principalmente relacionados a foco. E agora, a lente que ao meu ver é a mais nítida. A nossa quarta sugestão aqui é a 70-200 2.8 IS. Essa é uma lente que eu tive o prazer de trabalhar com ela por quase um ano e foi a lente que veio seguinte à 75-300 e para mim foi uma evolução imensa. A diferença de qualidade de imagem, um foco ultra rápido, foi uma das questões que mais me surpreenderam. Ela é uma lente que vem com um estabilizador incrível. Inclusive, quem quiser mais informações específicas sobre ela vai encontrar, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela, onde eu vou citando esses pontos dela. A estabilização é incrível, foi com ela que eu tive a liberdade de começar a fazer algumas filmagens na mão de pássaros e de paisagens, porque ela não tinha aquela tremedeira danada que a 75-300 quando eu usava na mão tinha, e a abertura máxima em 2.8, isso é sensacional, tanto para o desfoque, saindo um pouco do nosso tema, mas para foto de ensaio, dá um desfoque espetacular. E também quando você está em ambiente fechado aí, precisa de mais luz entrando no seu sensor, ela facilita muito. Então as fotos aí de pássaros, você vai conseguir aquele desfoque de fundo bem suave, muito bonito. E os 2.8 também facilita na astrofotografia, porque mesmo na abertura máxima, ela não tem tanto problema de coma, de aberração cromática. Então as estrelas acabam ficando ali bem pontuais, não ficam aquelas bolotas igual umas 50mm quando você vai fotografar em 1.8 ou em 2.8. E como ponto fraco dela, eu só posso destacar o peso, porque ela também é uma lente pesada, principalmente se for a versão com estabilizador. Ela tem algumas versões com abertura de f4 e também sem ou com estabilização. De preferência com a lente estabilizada, você vai perceber o grande ganho que você vai ter. E também, se puder, vai na 2.8, porque ela é espetacular. É claro que o preço dela vai ser equivalente a essas especificações, mas hoje a versão que eu tive, que é a 200mm 2.8 IS versão 1, apesar de ser antiga, está ali na faixa de uns 5 mil reais, 5 a 6 mil reais. Tem a versão 2 e a versão 3, tiveram várias melhorias nela, então o preço vai aumentando. A versão 2 está ali, acho que a partir de 7 mil reais, a versão 3 você encontra a partir de 9, 10 mil reais. E um outro ponto fraco dela é a distância focal curta. Os 200mm já é um grande ganho em relação às lentes angulares comuns, mas aí, para quem já teve uma experiência até 300mm, retroceder para esses 200mm, apesar de ser pouco no resultado final, faz uma pequena diferença. Então você tem que ali ver se vai valer a pena. Se você é um fotógrafo de aves, talvez os 200mm vai ser pouco para você em relação à ampliação da sua imagem. E a minha última sugestão não poderia deixar de ser a Sigma 150-600mm f5.6 a 6.3. Que é essa bichona aqui, ó, esse canhãozão muito pesada. E eu que saí da 70-200, vim para essa, já achei bastante pesada essa lente, mas é uma lente muito boa que me surpreendeu muito. Tive um pouco de receio quando eu adquiri ela, por ter medo de perder em nitidez, mas ela acabou se provando uma lente muito nítida. Apesar da distância focal dela ser longa, a estabilização dela é muito boa e ela peca só no quesito abertura, né? Ela é uma lente muito escura, ela já começa no 5.6 ali em 150mm e em 600mm
mm, ela pula para 6.3. Fica bem escuro para algumas situações, para quem vai fotografar em mata e tem receio de usar o ISO um pouco mais alto, ela vai te obrigar a usar velocidades baixas. Pode deixar suas fotos tremidas, mas nada que ali um flash não ajude. E para quem está pensando em astrofotografar com ela, eu fiz alguns testes preliminares, ainda não tive a oportunidade de fazer uma astrofotografia mais trabalhada com ela, mas ela aparentemente é muito bem corrigida. Ela tem uma vinheta bem destacada, mas que no processamento dá para corrigir, e o problema dela é o mesmo para qualquer tipo de equipamento que você vai utilizar para astrofotografia. Ela é bem pesada e ela é um pouco difícil de fazer o balanceamento, né? Já que o anel dela fica aqui, mas quando você abre ela até os 600 milímetros, o conjunto fica meio instável, né? Ela pende aqui para frente. Esse é um ponto que você tem que considerar com ela. Mas hoje, para quem quer fazer um upgrade, já tem uma experiência com uma lente tele, quer mais distância focal, quer mais ampliação, eu recomendo fortemente essa, principalmente para passarinhada. Vocês podem observar aí quando você sair em grupos que é grande o número de pessoas que utilizam essa lente. Apesar de não ser uma lente da linha Canon, ela ser da Sigma, a Sigma trabalhou muito no autofoco dessa lente. Ele é um autofoco que ele vacila pouco, ele não fica indo e voltando muito, igual outras lentes de outras marcas, mas não é um foco ultramente preciso e rápido. Ela tem duas opções aqui de você selecionar, de 2.8 a 10 metros e também de 10 metros ao infinito. Ou você pode utilizar a versão full, que ela vai procurar o foco desde os 2.8 até o infinito. Essa é uma lente que me deu um pouquinho de problema no começo, que eu demorei a entender o que estava acontecendo. O primeiro caso é que em alguns momentos, já no final ali, quando eu saía para passarinhar por volta de 11 horas, meio-dia, ela começava a não focar. O foco dela chegava próximo e ficava tremendo, ficava trepidando, mas não parava. Eu achei até que era um problema com essa câmera, mas depois eu percebi, conversando com alguns amigos, que ela tem um problema de aquecimento. Quando você está fotografando no sol por muito tempo e ela aquece, acontece alguma coisa aqui que o sistema de foco dela não aceita. Então esse foi até um dos motivos para eu comprar essa capa de proteção aqui. Ela é de tecido, mas ela protege um pouco a lente do sol direto. As lentes da Canon, a 70-200 e a 100-400, tem essa vantagem em cima dela porque são lentes brancas. Então ela não vai absorver tanto calor quanto essa daqui que é inteiramente preta. O segundo problema que eu tive com ela, mas aí eu acho que é um problema bem específico, eu utilizo ela com a mirrorless da Canon e em alguns momentos ela não focava. Eu apertava o botão de foco e ela ficava ali parada. Então eu tinha que girar um pouquinho aqui o anel de foco para chegar próximo ao foco do objeto e aí ela focava perfeito. Mas depois disso eu fui perceber que esse problema não era com a minha lente, era com o anel de adaptação que vai da mirrorless para o mount AF. E a Sigma aqui, ela tem um mount para Canon, para Sony e para Nikon. O mount da Canon, ele é o EF. Para ela ser utilizada com uma lente mirrorless da linha R, ela precisa de um anel adaptador. Aqui na 6D ela não precisa, ela já vai direto na câmera. Então esse foi um problema bem específico, mas só para vocês estarem cientes. E falando de preço, essa daqui ela usada, tá ali na faixa de uns R$5.500. Você encontra ela nova por volta de R$6.500 a R$7.000. Mas como eu disse, dentre todas essas opções, a minha preferida é a Sigma. Ela é versátil, ela apesar de pesada, ela acaba compensando em outros quesitos, como a estabilização. Ela estabiliza bem e compensa esse peso em excesso. E por incrível que pareça, eu fiquei mais à vontade para filmar com ela do que com a 70-200. Ela tem esse corpo grandão aqui, ó. E aí quando eu vou filmar, ao invés de eu segurar aqui, eu seguro aqui na frente. Os meus dedos aqui, ele acaba não atrapalhando tanto, né? Eu tenho mais estabilização, porque eu colo ela aqui, vendo no viewfinder, né? Aqui assim, e colo ela na minha testa e ela fica bem firme. E junto com a estabilização dela e com a estabilização do corpo da câmera, eu tenho uma imagem mais estável. O ideal seria um tripé para uma lente desse tamanho, com essa distância focal, mas dá para fazer vídeos muito bons com ela. Então é isso, pessoal, me contem aí o que vocês acharam dessas opções. Tem alguma lente aí que, respeitando aqueles critérios, você incluiria? E fora deles, qual que você recomenda para a gente acrescentar nessa lista? Lembrando que essa é uma lista baseada na minha opinião, não é nenhuma lista fechada e é obrigatório que você adquira essas lentes. O ideal é você experimentar as lentes. Se tiver algum amigo que tenha, faça o uso, veja como você se adapta. Lente zoom é um universo paralelo às lentes angulares. Para quem gosta de fotografia de detalhes, onde você consegue isolar determinados elementos, mesmo a maioria delas sendo lentes mais fechadas,
você consegue uma compressão de fundo muito bacana e um desfoque muito bonito. E mesmo de longe vai dar para ver até aquele like que você vai deixar nesse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal, também compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, passarinheiros, astrofotógrafos que estão pensando em adquirir uma lente zoom e podem considerar alguma dessas opções. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Valeu!